Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Andei meio sumido, semana passada consegui postar só um short, porém essa semana tô com atualização aqui, vídeo novo, hoje de um filme nota 10, um filme aí diferenciado, logo logo a gente vai falar sobre ele, certo? Antes eu queria dar duas palavrinhas com vocês. A primeira delas é que em alguns vídeos atrás, puxa o replay aí, como vocês viram, eu falei que ia ter um programa novo. E a gente está nos últimos detalhes desse programa novo e tá para sair logo mais. Já já eu venho anunciar qual que vai ser a pegada desse programa, o que vai ser esse programa novo, certo? Então, aguardem, nas próximas semanas a parada vai acontecer mesmo, rapaziada. E a segunda coisa é para vocês deixar aqui embaixo o like, pega a visão, se inscrever no canal caso não seja inscrito e também, deixar um comentário aí, ajudar o canal, rapaziada, a engajar. Então vamos começar a falar do filme de fato. O filme que a gente vai falar hoje é esse aqui, O Padre e a Moça. Um filme o qual eu chamaria de, talvez, filme arte. Por que filme arte? Bom, eu considero ele dessa maneira porque ele tem um modo diferente de se operar, tá ligado? Não é a mesma coisa que você sentar na sala e assistir um Triplo X, um Bastardos Inglórios, Vingadores. O Padre e a Moça, ele te envolve um pouco mais dentro da trama. Ele não é um filme que se auto-explica a todo momento. Em muitos momentos você precisa captar, entender o que se passa ao redor dos personagens, o que acontece na história dos personagens e algumas reflexões pessoais dos personagens não é transmitida com palavras pra gente, somente com imagens. E a gente precisa acompanhar os raciocínios ali do filme para poder entender o que eles estão pensando, o que está se passando na cabeça deles. E também eu não acho que exista um certo e um errado quando se trata disso, porque dependendo da sua interpretação do filme, você vai entender tal pensamento que aquele personagem vai estar tendo naquele momento, ou isso tudo levou ele a tomar essa decisão aqui, tá ligado? Então é um filme que ele te envolve pra dentro dele. Por isso eu digo que é um filme arte, tá ligado? É um filme que ele é muito pensado pra ter uma interação do público com o filme e que o público possa interpretar o filme ao seu modo. Bom, e a dinâmica é a seguinte: a história começa a ser contada e você vai vendo os absurdos escalonando, tá ligado? Você vai entendendo como funciona a dinâmica daquele lugar, daquele ambiente, tá ligado? E você vai vendo quem são as pessoas, os personagens, você vai se envolvendo com a história, com a doideira, com a loucura que tá passando ali dentro da trama. E na sequência, você é colocado a uma situação junto com o protagonista, a qual eu não tenho nem definição pra explicar, tá ligado? Porque é uma parada muito louca. Depois de você ter visto tudo aquilo que se passou na tela, você e o personagem entram em um momento de reflexão absurdo e o filme envolve vários temas, né? Diretamente e indiretamente, essas reflexões, essas imagens, elas refletem exatamente isso, tanto as diretas como as indiretas. E é muito louco porque você vai pensando naquilo, você vai vendo as caras e bocas do personagem, as expressões dele, e também as imagens conversam com o que o filme quer dizer, tá ligado? Então, tudo é muito conectado, tá ligado? A pessoa se envolve muito nesse filme.
pega a visão, por isso, ele é diferenciado. Joaquim Pedro de Andrade, o diretor do filme, foi o craque do jogo. Rapaziada, não tem jeito, é o craque do jogo. Ele consegue envolver o espectador tanto no filme, que o espectador começa a raciocinar a história dele junto com ele. Tá ligado? É como se você também fizesse parte daquilo, para aquilo funcionar, tá ligado? Isso é maravilhoso, isso é cinema, absolute cinema, tá ligado? Tá bom, beleza. E agora? Falei e não falei nada, né? Cadê a história do filme? O que é o padre? O que é a moça? Qual que é a parada? Eu vou falar isso agora pra vocês, rapaziada. Mas só depois de vocês deixar o like aí, na moral. Sei que você não deixou lá no começo, bobeou. Deixa agora aí. Dá essa moral aí pra nós. Comenta também o que tá achando do vídeo. Prieste, um padre, chega numa pequena cidade para substituir outro padre que acabou de falecer. E assim que ele chega na cidade, com o velório do antigo... nem foi... Rapaziada, fui começar a falar do filme, deu armazenamento cheio aí no cartão de memória e tive que sair e apagar umas coisas para continuar. Então, vambora. Prieste, um padre, chega numa pequena cidade para substituir um padre que acabou de falecer. Chegando lá, ele se depara com as pessoas da cidade, né? Não são muitas, mas ele percebe que existe um movimento diferente na relação de alguns moradores com Fortunato. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Bom, ele, Prieste, ainda muito perdido, sem entender direito quem é quem. Ele vai vivenciando o seu dia a dia como padre e presenciando cenas e vivências ali do povo da cidade. E ele começa a pegar um pouco mais a visão. Basicamente, a lógica da cidade é a seguinte: Fortunato, que é aquele cara polêmico do enterro, ele é uma espécie de monarca ali na cidade, tá ligado? É ele quem tem a venda de bebidas, a venda de comida e o garimpo. É tudo com ele. Então, é meio que uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, tão afastada que ela chega a ser praticamente anárquica, dominada por um formato de economia que é usado hoje em dia, que é a dívida. Basicamente, o Fortunato, ele bota os trabalhadores para garimpar as beiradas de rio, encontrar ouro. Porém, para os trabalhadores fazerem isso, eles precisam de material. Então, ele traz o material, vende para os trabalhadores coletam ouro e entregam para ele. Porém, ele cobra o material. Então, o ouro que eles acham é para pagar o material, não para eles receberem o dinheiro. E, da mesma forma, ele faz no bar e na lanchonete dele, na venda dele. As pessoas precisam de comida, ele dá a comida para a pessoa, porém ele vai recebendo parcelado. Ninguém vai conseguir quitar essa dívida necessariamente, é meio que um círculo infinito ali, um looping, né? E o cara pagar e fazer mais dívida dia após dia. Bom, e esse cara, esse Fortunato, sei lá qual definição usar para ele nesse vídeo, ele se apossou de uma mulher, que é a moça do título do filme, e ele tá para casar com essa moça, como se ela fosse uma propriedade dele. Essa moça, chamada Mariana, ela era impedida de se casar com esse cara, com o Fortunato, pelo falecido padre. E aí você já começa a, mais ou menos, tá ligado? Pegar a visão de que tem alguma coisa errada ali no meio. E Mariana começa a se aproximar muito de Prieste para ela conseguir a confiança dele e, consequentemente, que ele também a defenda, já que ela é refém de Fortunato. Mas, durante essa aproximação, uma coisa muito óbvia acontece. Óbvia aqui para o filme, né? Porque o filme tá caminhando a ser. Os dois começam a se apaixonar. Só que daí tem aquela velha questão. O cara é padre.
Ele não pode se relacionar. Pegou a visão? Então, eles não podem ficar juntos. Porém, eles estão apaixonados e ela tá pra casar com outro cara. E ele precisa impedir isso, porém ele não pode. Se ele impedir também, ele cria um inimigo. Porém, se ele deixar, ele tá perdendo a mulher que ele ama. Porém, ele é padre, ele não pode ter uma mulher. Tá ligado? O filme vira esse ciclo, pega a visão. E chega um determinado momento ali que os dois resolvem fugir. Tá ligado? E é nessa hora que rola aquela parada do pensamento, da sincronia, tá ligado? Da junção do espectador com o filme. E ele começa a meio que delirar diante dos sentimentos dele, das decisões dele, e ele começa a enlouquecer. E do outro lado, a Mariana, ela finalmente se sente livre, ela tomou uma decisão e conseguiu fazer uma coisa por conta própria. Então, o filme de... eu não lembro que ano que é agora, eu esqueci de ver isso, tá ligado? Acho que é 62, 60 e alguma coisa o filme. O filme dessa época já falava, por exemplo, do empoderamento da mulher, pega a visão, ela ficando feliz por tomar a sua própria decisão depois de sair das mãos ali tá ligado? De um monstro, pá. E aí você tem esse mix entre um e o outro, tá ligado? Uma muito pra frente e o outro todo recluso, cada um por conta das suas decisões, tá ligado? E aí você começa a reflexão, mano. Toda essa história, claro, eu contei aqui, porém tem muitos mais detalhes, tem mais personagens, tem mais interações, diálogos. Você tem muita coisa que eu não falei aqui, que também entram nesse momento, pega a visão. E, cara, é muito louco. O filme vai fluindo assim, quando tu vê, é um filme que ele tem 1h30, ele é... 1h30 não é rápido, tá ligado? Mas também não é demorado. Tem filme de 3 horas, pega a visão. Então é um filme que ele te prende muito dentro dessa linha de raciocínio que você começa a levar junto com os personagens. E o filme, flui rapidinho, acaba... É um filme rápido de assistir, tá ligado? E... beleza. Ele vai acontecendo, essas cenas no deserto também, a imagem é muito bonita. Eles estão filmando os desertos, assim, brasileiros. Eu acho que o filme pode até ser considerado um faroeste, tá ligado? Pelos cenários em que ele acontece ali. Pô, é tudo muito louco, mas algumas coisas acontecem pro filme, né? E se direcionar pro fim, eu não vou mais falar especificamente o que acontece, mas o final, ele é... cara, é maravilhoso, tá ligado? É brilhante, assim, você percebe que foi uma obra de arte muito bem pensada, muito bem elaborada, feita com amor e carinho, tá ligado? Tu consegue pegar essa visão, entender que aquilo ali tem sentimento envolvido, não é simplesmente uma coisa feita pra lucrar, ganhar dinheiro em cima e ficar rico, tá ligado? É uma obra que ela se preocupa em ser uma obra de arte e apenas isso, tá ligado? Pô, e filmaço. É inspirado em uma poesia também. Não lembro quem que é o cara também, ó. Esqueci quem que é o cara que escreveu a poesia, mas... o filme é inspirado nessa poesia que leva o mesmo título. E bom, rapaziada, o filme tá disponível num streaming aí. Se você procurar, você vai achar. Tá disponível também de graça aqui no YouTube. Então, só procurar, 1h30, assiste rapidinho, certo? Não vão se arrepender. E depois volta aqui, comenta o que vocês acharam do filme, se gostaram, se não gostaram. E agora também aproveita, comenta se vocês gostaram do vídeo, certo? Se você ainda não deixou o like, por favor, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!